Boa noite, meus irmãos. Hoje eu trouxe para nós um tema que continua as reflexões que nós fizemos esse fim de semana lá no Lar dos Idosos, Grupo Espírita Reencontro, lá em Cajazeiras, onde nós prestamos trabalho voluntário, eu e minha família, uma vez por mês. E o nosso tema eram as mulheres do Evangelho, né? E dentro dessa reflexão sobre as mulheres do Evangelho, a gente destacou Marta e Maria. Antes da gente se alongar na conversa sobre as duas, vamos a Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Vamos ler para a gente acompanhar o versículo. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquietas-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém, só uma é necessária. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. É a partir desse versículo, então, que nós vamos começar a nossa reflexão dessa noite. Essa passagem, deve ser compreendida na sequência da parábola do samaritano. Jesus havia feito uma longa viagem, entra em Jerusalém e é confrontado por um doutor da lei que o testa. Esse teste localizava-se num contexto de disputas entre duas doutrinas farisaicas. Não obstante o período em que Jesus nasceu, fosse um período de dominação romana, de muitas disputas entre os judeus, foi um período também de florescimento, como é natural, para preparar-lhe o ambiente, de muita reflexão filosófica. E os grandes rabinos eram chamados de Rabã. Dois grandes rabinos foram quase contemporâneos a Jesus, viveram um pouco antes. Hilel, o ancião Hilel, a gente vai falar dele depois, né? Um grande espírito. E Shammai. Para Shammai, Yahvé e as suas benesses se destinavam aos judeus. Shammai era considerado um homem intolerante, impaciente. Já Hilel era extremamente tolerante. E há muitas frases dele que ficaram famosas. Dentre essas frases, né, nós temos: se não eu, quem? A gente logo se lembra da música: se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem? Diante de um desafio, se não eu, quem? Para cuidar de mim mesmo, se não eu, quem? Então, quando o doutor da lei confronta Jesus com a pergunta, ele está perguntando se Jesus é partidário de Shammai, que era quase um sionista, um termo meio anacrônico aqui, ou então era partidário de Hilel, que incluía os gentios na paternidade de Yahvé e nos seus cuidados, e se desdobrava em gentileza para com toda a comunidade humana, né? Jesus não polemiza, ele responde com a parábola do bom samaritano, o que destaca, então, a necessidade da ação. Porque passou o sacerdote, passou o levita e não fizeram, mas foi o samaritano, aquele de quem menos se esperava, ou aquele de quem pior conceito se tinha, que agiu conforme todos os preceitos da Torá. Nós temos a Torá como um grande oceano e a Torá escrita como apenas um arquipélago, de forma que para compreender a Torá escrita, nós temos que nos remeter a todo esse oceano de significações. Logo na sequência, então, nós temos Jesus andando pela estrada, e ele vira e vai visitar a casa de amigos. Jesus estava partindo de um movimento. E a gente tem como regra no Evangelho que sempre que Jesus se movimenta muito, sempre que Jesus parte de um momento de muitas ações, ele nos ensina, fazendo, que é necessário buscar a quietude, a meditação, o alimento da afetividade. Há um capítulo no livro Nosso Lar chamado Amor, Alimento das Almas, né? Quem está sozinho está com fome. Às vezes a gente está convivendo com as pessoas, está com fome de compreensão afetiva, de retribuição afetiva, de troca afetiva, que é uma alimentação. Então você pode estar cheio de gente em volta e estar faminto. Lá no Getsemane, quando Jesus orava, os discípulos não puderam acompanhá-lo.
Jesus, então, sentiu a fome da companhia deles, mas um anjo veio consolá-lo. E depois ele diz, nem por uma hora pudeste orar comigo, né? Nesse momento, Jesus, que era o coração acolhedor por excelência, ele busca a amizade. E a gente vê duas referências, né? Eram 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, aquele Lázaro que ele traz de volta à vida. Então ele vai visitar a casa de Maria e Marta está se desdobrando nos trabalhos. Imaginemos assim, Jesus chega de surpresa, meu Deus, eu tenho que arrumar água para o banho, eu vou lavar os pés dele, e o que é que ele vai comer? Eu tenho que arrumar para ele comer, eu tenho que arrumar a casa, né? E Maria, Jesus, se assenta e está conversando com ela sobre realidades espirituais. E ela está embevecida, se alimentando da água da vida eterna, à semelhança da mulher do poço, na cidade de Siquém ou Sicar, a cidade de Jacó, dialogando com a mulher no poço, ele fala de uma água que você vai tomar e não vai ter sede mais. Então Maria está tomando essa água. Ela está feliz, ela está pegando a melhor parte. Mas Marta quer a ajuda de Maria. Então ela recorre ao Senhor, porque Maria não ia prestar atenção nela. Senhor, pede a ela que me ajude. Ela fica aí sentada te ajudando, eu estou aqui me desdobrando. E o Senhor diz a ela, Marta, Marta, você se ocupa de muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria ficou com a melhor parte, e essa parte ninguém poderá tirar dela. Vamos então desdobrar o pensamento para compreender isso, né? Todos nós que estamos aqui, nós estamos em uma sala de aula e recebemos diversos materiais didáticos. O corpo a gente pode comparar a um banco. Então, assim, aos desencarnados que nos observam, que um dia ocuparão esse lugar do banco. E nós temos vários materiais didáticos. A doença é um material didático, a felicidade é um material didático, a oportunidade de estudo é um material didático, a casa espírita é um material didático, o lar é um material didático, a desencarnação do ente querido, o abandono, a traição, a decepção, são materiais didáticos. Eu estou usando essa metáfora aqui porque a gente está numa época do ano, eu tenho 2 meninas, eu acho que muita gente aqui está entendendo o que eu estou falando, porque a escola manda aquela lista grande, né? Que você se assusta, né? Só que assim, você ainda tem na sua casa o livro que você usou quando você tinha 7 anos, o livro didático? Alguém pode levantar a mão, mas é uma coisa rara, eu vou até te parabenizar, você é uma pessoa muito cuidadosa, né? Porque geralmente você já perdeu, aquilo já passou, já serviu ou passou para outras mãos, né? Passou para outras mãos. Nessa condição são todos os materiais didáticos na Terra. Então todos nós que estamos aqui, sem querer dar má notícia, todos nós estamos fadados a desencarnar. Quando você desencarnar, você vai deixar a esposa, o companheiro, a companheira, né? Você vai deixar aquela casa que você pagou na Caixa 25 anos e construiu devagarinho. Você vai deixar o seu trabalho que te preocupa. Meu Deus, amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho que dar aula. Você não vai dar aula. Você não vai pagar a conta de luz e de água, né? Você vai ser confrontado com realidades espirituais novas. Portanto, tudo quanto você cuidava afanosamente no cotidiano do dia a dia, você deixará. Certa vez, lá no Recife, Tom Helder Câmara estava cuidando da igreja, limpando, aí chegou uma moça para ele, porque evangelho é assim, a gente às vezes simpatiza com um personagem e antipatiza com outro. A gente antipatiza com frequência com um personagem que nos tem algo a ensinar, porque ele confronta as partes da nossa mente que a gente não consegue enfrentar, né? E a moça chegou para ele e falou assim, coitada da Marta, né, Dom Helder? Porque a Marta lá trabalhando é outra à toa. Ele disse assim, não, minha filha, a gente deve orar para ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Porque tudo de que a Marta cuidava ia passar. Quantas vezes na sua vida você lavou as vasilhas da sua casa? Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, a primeira coisa que eu faço é fazer o café. Aí eu tomo banho, aquelas coisas todas, né? Aí depois eu lavo tudo que o pessoal sujou no café, depois agora à noite, antes de vir para cá, eu lavei tudo de novo. É desse jeito. É um trabalho que recomeça, né? Será que era mais importante para a Marta? Cuidar da casa para receber Jesus era a última vez que ela se encontrava com Jesus na terra. Daí a bem pouco tempo Jesus passaria.
do contato tão carinhoso que ele teve conosco na terra. Era um momento precioso. E Marta estava cheia de muitas coisas, né? E se esquecia daquilo que é essencial. Então, quando a gente está cheio de muita coisa, a gente entra numa atitude muito perigosa. O trabalhador espírita entra nessa atitude. O trabalho da Marta é necessário, a gente não está dizendo isso aqui. O trabalho da Marta é muito necessário. Eu sempre digo, quando eu falo de saúde, quando eu faço palestra sobre saúde, né? Que a gente não tem direito de reclamar da doença que a gente causa. A gente não tem direito de reclamar de doença alguma. Mas assim, você tem que fazer exercício físico, você tem que comer direito. Se você não faz essas coisas, você não tem direito de dizer nada, né? Nem de pedir cura, porque você causou. Agora, se você faz todas as suas coisas, a outra parte é a alimentação espiritual. Então, às vezes, a gente está cuidando de todas as coisas físicas, mas a gente não está se alimentando espiritualmente. Vou usar uma outra metáfora, né? Quem faz musculação aqui deve ter ouvido em algum momento, coisa bem cotidiana, do exemplo, né? Do seu instrutor, que você não pode fazer o mesmo grupo muscular todo dia, não é assim? Ô meu filho, hoje você faz peito, amanhã você faz perna, depois você vai fazer braço. Você dá 48 horas de descanso para você não começar a gastar a sua própria musculatura. Tem gente que começa a trabalhar de forma ativista, externa, com excesso de atividade e começa a gastar a própria musculatura. Então vai se sentir desgastado e depois vai começar a reclamar de Deus. Jesus nos ensina que tão importante quanto o ativismo externo é a alimentação espiritual. Que é necessário que a gente alterne esses dois momentos. E que todas essas coisas das quais a gente cuidava, que eram o material didático, passarão. Todas elas passarão. Mas a melhor parte vai conosco. Ou seja, da sua relação com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, ficará a lição espiritual. Você estudou 3 anos para um concurso, passou, você pode, é uma probabilidade, desencarnar no dia seguinte. A satisfação, dizia Gandhi, está no esforço, não apenas na realização final. De modo análogo, o que se aproveita é o que se constrói portas adentro do coração. Por isso o mundo externo é instável, para que a gente se acrisole e se desenvolva internamente, construa dentro de nós, né? Então, uma vez eu li uma mensagem que me ajudou muito. Eu tenho meu horário dividido de 4 horas da manhã até bem tarde, porque hoje na minha vida cotidiana eu espero minhas 2 meninas dormirem, pego as 2 no colo e levo na cama. Como eu já acordo mais cedo, eu deito mais tarde e eu acordo mais cedo. Então eu tenho que dormir em intensidade. As 4, 5 horas que eu durmo, eu relaxo para dormir mesmo. Agora, onde eu encosto, eu durmo, né? Com uma facilidade muito grande. Mas eu aprendi que eu posso ser rápido sem me afobar. É isso que a gente quer trabalhar aqui. Como ser rápido, ser eficiente, sem que a mente se perturbe, sem que você transforme aquilo em queima de musculatura, em queima da sua própria energia, para que depois você fique reclamando de Deus. Tem trabalhador espírita que entra nesse ritmo de ativismo externo. Nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que as regiões trevosas também são muito cheias de movimento. O que quer dizer isso? Nem todo movimento gera luz. Conforme nos lembra aqui o Martins Peralva, já leram? Estudando o Evangelho, tem um outro que chama Estudando a Mediunidade. Martins Peralva foi um amigo nosso, já desencarnou, tem uns anos já, daqui do Nordeste, foi morar lá em Belo Horizonte, desenvolveu um estudo interessante, reuniu esse estudo, estudando o Evangelho, estudando a mediunidade, né? Ele considera Marta e Maria 2 potências da alma, necessário que elas se equilibrem, sabendo que sempre a parte espiritual conduzirá a parte física, a parte da realização material. Senão a gente vai começar a achar que quanto mais a gente realizar materialmente, mais importante. Deus não compete com as vaidades humanas, então você não produz quantidade. Eu estava perguntando aqui a pergunta de Hilel, né? Se não eu, quem? A gente poderia perguntar, mas por que eu? Por que Deus me escolheu para essa tarefa, se Ele poderia realizar melhor? Se Ele poderia escolher outra pessoa, porque a tarefa é sua, para que você realize com boa vontade. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do exemplo da mulher burguesa, que visitava os bairros pobres de Paris e levava víveres para as crianças pobres e as mães cujos pais estavam doentes e não podiam trabalhar, e ela vai levar a filha pequena, porque isso é um negócio importante. Quando você vai fazer caridade, que você forma as novas gerações naquilo que você considera essencial.
A gente educa pelo exemplo e pelo magnetismo do sentimento com o qual a gente exemplifica. Então não é exatamente o que você fala, é como você faz e com que sentimento você faz. Então a pessoa que observa, você imprime no perispírito daquela pessoa o sentimento que você está fazendo. Então mais importante do que a ação em si é a boa vontade, a paz na terra, conforme nos disseram os anjos, quando da vinda de Jesus, aos homens de boa vontade. Então ela ensina a menina que ela não tinha o que dar materialmente. Por quê? Essa roupa que eu estou vestindo é minha? O corpo que meus pais me passaram gentilmente é meu? Não. O que eu tenho verdadeiramente? Eu tenho a boa vontade. Eu tenho a boa vontade. O que uma criança tem? A boa vontade, né? Então quando alguém te pede para dar um passe, quando alguém quer que você ouça, quando você abraça alguém sentindo o olhar e a pessoa está precisando de um abraço, você vai e abraça. Quando você tem boa vontade de atender alguém no seu trabalho, para além da remuneração, você está mobilizando a boa vontade, que é só sua, E é isso que Jesus procura no nosso coração. As outras coisas passam pela nossa mão e vão embora. Dinheiro muda de mão, propriedades materiais não permanecerão conosco. Árvores das afetividades familiares, haverá o dia da ausência delas. Tudo que está presente um dia estará ausente. Tudo que está completo um dia estará vazio, porque a vida é feita de alternâncias que nos ajudam a valorizar presença e ausência, calor, frio, ato e inação, nos diz o Lao Tzu, lá no Tao Te Ching, né? Ele vai discutir o caminho. Então é importante a gente entender essas alternâncias da vida. A vida, esse mundo, as paisagens desse mundo são a semelhança de aquarelas diante da chuva. Ontem choveu bastante. Pensa você jogando uma aquarela na chuva. Então, a mensagem que abriu a reunião, crises, estava tudo parecendo certinho. Aí vem a crise. A crise vem evocar em você um estado espiritual mais alto. Então, a quantidade de trabalho aumentará, às vezes parecendo quase insuportável. E logo, enquanto essa quantidade aumentou, para você sustentar a casa, desencarna um ser querido, que era a sua alimentação familiar. Então você é acusado injustamente, tem que responder um processo, essas três coisas ao mesmo tempo. Nesse momento você é convocado a abandonar o ativismo externo e mobilizar no celeiro do seu coração o valor que ninguém tira de você. Jesus dizia: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz de herança, e ninguém poderá tirá-la de vós. Então tudo que a gente passa para frente, tudo que a gente tem medo de perder não é nosso. Agora o que está no seu coração ninguém tira. Por isso que o Paulo, amarrado no tronco, apanhando, ele tinha paz e se considerava prisioneiro de Jesus, porque ele cumpria o que tinha que ser feito com boa vontade. O Paulo diante do Nero é a esperança do coração do Nero. Na terra parece que o Nero é um mandatário e o Paulo está às portas da morte. Mas o Paulo é o mensageiro direto de Jesus diante de Nero, que chama Nero, nos diz o livro Paulo Estevão, às responsabilidades e aos amores da paternidade, que vão identificá-lo com aqueles que ele explora. Mas Nero ainda não é capaz de receber a luz que os mártires e Paulo têm para trazer para ele. Mas Paulo cumpre a sua missão sem reclamar. Nos contava o Arnaldo Rocha que o Chico Xavier atendia as pessoas durante muito tempo de pé. Passavam-se 5, 6 horas... e o Chico atendendo de pé, e tinha condição de sentar. Ele chegou para ele: Chico, eu não aguentava ficar de pé igual você não. Por que você só atende de pé, né? Depois da reunião eu te conto, que eu estou com um caroço do lado esquerdo da barriga, e o Emmanuel ainda não deixou operar, o médico manda operar, ele não deixou operar. Passado um tempo, o Chico operou, passado uns anos. Aí ele perguntou para ele: Chico, então agora você operou, mas por que você não... Não, que o Emmanuel me disse que em encarnações passadas eu perdi a encarnação por causa da sexualidade. E essa era uma forma de eu me curar. A presença desse caroço por mais algum tempo era uma forma de cura para mim. Porque vamos pensar o seguinte, né? Vamos comparar o Chico com os médiuns contemporâneos, alguns até próximos dele, vocês vão lembrar aí, que desertaram, aumentando o trabalho do Chico e a tarefa do Chico, né? Ele podia perguntar: por que fulano está bem fazendo porcaria, né? Por que eu e não ele? Mas o Chico lidou por anos e anos com disciplina, humildade, sabendo que a doença que vem para a gente está nos ensinando. Então assim, se você vasculha os porões, os escaninhos da sua mente, você percebe que você já perdoou quem você odiava,
Você não está guardando teimosamente nenhuma atitude de ojeriza, inflexibilidade em relação ao outro. Você está com o coração leve, você está em paz, você está trabalhando para o bem, trabalhando dentro de você, e a doença persiste. É igual eu falei do exercício físico. Se você está obeso, emagreça. Né? Se você está sem exercício, faça exercício. Está comendo mal, mas eu estou falando do caso em que você está comendo bem, está fazendo exercício. Você trabalhou seus sentimentos e a doença persiste. Então a doença é um chamado de Deus para mostrar alguma coisa que a gente tem que transformar com base naquilo que é importante para a Maria, com aquilo que ninguém pode tirar dela. Então é melhor que o corpo esteja doente por um tempo para que a gente faça a aquisição da vida imortal, né? Então, às vezes, a semelhança das árvores, na parada de crescimento elas se fortalecem, fica parecendo que a gente não está crescendo, que a gente está numa tarefa monótona, ou que tem uma fase da vida da gente, tem as fases de expansão, né? Quem é professor de universidade pública sabe exatamente o que eu estou falando. Tem a fase que você faz mestrado, doutorado, passa no concurso, né? Você ganhou a bolsa, tem aquele momento que você está crescendo internamente. São fases diferentes da vida. Tem a fase que você está estudando, você está no 2º grau, no ensino médio, fundamental, você tem conquistas a fazer. Tem a outra fase que você está cuidando da família, você precisa de quietude para que você se desenvolva dentro, cuidando de outras pessoas. Você tem que renunciar a você mesmo e você está construindo para os outros. Você está fazendo para os outros. Na verdade, você está fazendo para você. Você está fazendo, está construindo dentro. Não há nada fora. É isso que é importante, né? Então, assim, sendo rápido sem se afobar, sendo eficiente, que a gente não pode ser negligente. Essa chamada do Hillel, que a gente se lembra dela lá na parábola do bom samaritano, né? A oportunidade de fazer caridade, a gente não deve ser tardio nela. Nos conta Humberto de Campos em várias histórias, crônicas de além-túmulo, cartas de além-túmulo, né? Vai nos contar de pessoas que receberam diversas oportunidades de fazer o bem, ficavam adiando e desencarnaram antes. Então, os chamados da vida, a gente deve ser como um sino. Quando o sino toca, né, ele tem que soar. Quem toca o sino espera que ele soe. Então, quando o Senhor nos chamar, a gente deve estar pronto. Sim, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos pensar no Saulo de Tarso, caído na estrada, e Jesus aparece para ele. Sabe aquela compreensão, ele caiu em si? Eu estava perseguindo judeus cristãos, e como representante do Sinédrio, e muita gente morreu, foi açoitada, famílias foram destruídas. Tem gente aqui que os filhos foram mortos por causa da minha ação, e eu estava equivocado. E o Mexiá era Jesus de Nazaré, né? E agora ele pensa, me lasquei. Não, ele cai, compreende, Senhor, o que queres que eu faça? Está nos ensinando. Ele está arrependido, mas ele tem uma atitude prática, que ele sabe que o arrependimento e a culpa é um lugar que você não pode ficar há muito tempo. A gente aprende com as filhas do Ló, que olharam para trás e viraram estátuas de sal. A gente não pode olhar para trás, a gente tem que cair em si, compreender, pacientemente montar uma estratégia e ir para frente, né? Se conhecer, o que é que me fez cair? Foi arrogância, excessiva confiança na minha inteligência limitada, na minha capacidade pessoal. Eu achava que dava conta de tudo e agora eu vejo que é necessário sempre uma análise maior, né? Tem gente que começa a analisar as coisas com um pouco mais de acuidade e logo desenvolve uma vaidade, uma arrogância. Na hora que a gente está arrogante, a gente está prestes a cair. Eu até encontro nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, esse viés de interpretação. Chora aquele que bateu o nariz na porta. Você estava errado, você cai. Então é importante chorar. É importante se arrepender, porque você muda uma trajetória. A crise é muito importante, né? É interessante, os monges zen, quando eles fazem o zazen, tem um bastão que os japoneses usam. O mestre zen vem com um bastão nas costas, nessa região molinha, aqui não é no osso não, né? É uma régua de madeira, aí você está se concentrando, ele vem... É duro, dói, né? E aí você estava distraído, você acorda, você se concentra. Tanto que você agradece ao mestre, você reverencia. Né? No ritmo da concentração daquela dor produzida, você se concentra. Muita gente também começa um combate de arte marcial, quando leva a primeira pancada, a vida é assim. Né? A distração é o estado de não consciência do que a gente está fazendo. Então, no excessivo arquétipo da Marta, a gente começa a fazer um tanto de coisas e maquina o fazer.
Deixa de se alimentar, que o trabalho cristão verdadeiro, meus irmãos, é um trabalho com felicidade, com alegria, com esperança, que ele se retroalimenta, que você sai dele alimentado, você sai dele satisfeito, né? Porque ele mobiliza a boa vontade, ele angaria a proteção espiritual. É lógico que há um desgaste, né? Mas esse desgaste é reposto. Então é necessário a hora do estudo, a hora da oração. O culto do Evangelho no lar é muito importante, porque é a hora em que os desencarnados da família vêm à sua casa, você para as atividades, né? Tem gente que tem ilusão de que fazer muito, quando você vai rezar, você perde tempo. Mas a prece te faz ganhar tempo. Experimente meditar antes das tarefas do dia. Você fará as outras tarefas com muito mais consciência. Serão tarefas muito melhor realizadas, né? Porque assim, fazer por fazer, vai ter um momento que você vai perder eficiência. Você vai começar a fazer sem consciência, né? Então assim, quando você chega para comandar alguém no trabalho e você está com mau humor, você começa a desgastar as pessoas, sem querer você responde mal, aquela pessoa te manda uma vibração negativa de receber aquilo e você entra naquele ciclo, que vai te desgastando, daí a pouco você está com dor de cabeça, está se sentindo mal, né? Que nós somos uma teia de relações. Então, uma das coisas do trabalho saudável é manter essas relações harmoniosas. Lá na igreja de Antioquia, conforme nos relata o livro Paulo Estevão, nós temos lá aquela ventilação lá nas cartas do Paulo, né, quando vai descrever a igreja de Antioquia, nós temos o fenômeno de voz direta, porque havia perfeita sintonia entre os membros da igreja. Quando eles começam a conflitar, você deixa de ter a sintonia que permite o fenômeno e a comunicação mediúnica. Então, assim, a família que está em harmonia, ela é inspirada. Isso, Neo Lúcio, nas suas mensagens para as crianças, aquela bondade dele, a sabedoria que ele tinha, né? Ele vai ensinando sobre isso. Você dá um grito em casa, você reverbera aquilo no trabalho do papai, na atividade da mãe, na cozinheira, na cozinha, né? Então, assim, um ato de cólera, um grito de cólera tem repercussões, mas o amor também tem repercussões. Ninguém resiste ao amor verdadeiro, porque ele toca a alma do outro até transformá-la para o bem. Então, manter um ambiente bom de trabalho, né? Tudo que é organizado tem foco. Então, Jesus nos convida a considerar o que é mais importante. Quando você dispersa a energia, né? Você tem filhos em casa, qual o seu foco? A educação dos filhos. Para cuidar do lar, qual o foco? O casamento. Então, se você não cuida do casamento, um dia o lar vai perder o teto. Vai chover nos seus filhos. Então, é importante, quem veio antes, tem que cuidar de quem veio antes, do lar, casamento, relação homem e mulher, ou seja, relação homossexual, não importa. Se você é pai, se você é mãe, toda a família é abençoada, né? Mas é importante que ali você cultive a harmonia, porque naquele cultivo de harmonia você consegue a boa sintonia, para o lar prosperar, para você ter a técnica didática para o filho que se revoltou. O filho manifesta a mediunidade infantil, aí como é que eu vou responder? Está com pesadelo, está vendo espírito, né? Coisa interessante, contar a experiência pessoal, né? Lá em casa é muito comum, a gente volta, minha esposa atualmente, ela está delegada de homicídios da cidade. E assim, muito frequentemente, a gente chega em casa, os espíritos dos que desencarnaram cobram dela com mais rapidez do que é o processo normal, que já é um processo bem intenso, resolver os casos. Então ela vai dormir e a gente tem que fazer uma prece, ou então você tem um fenômeno de psicofonia que a gente não consegue às vezes controlar, né? Dada a espontaneidade da mediunidade ostensiva, por um atendimento mais imediato, a gente tem que recorrer a uma mediúnica, pedir ajuda a alguém. Isso é comum de quem trabalha num ambiente mais pesado. Acho que muita gente aqui se identificou com isso, né? Sabe como é que eu aprendi? Eu aprendi com o Chico Xavier na entrevista dele. Perguntaram para o Chico assim: Chico, você é uma pessoa muito demandada. Quem já leu a biografia do Chico aqui vai se lembrar do Chico viajando para Angra dos Reis, chega lá, começa a passar a psicofonia de uma série de espíritos sofredores. E o Chico demandado, e o pessoal pensando no Chico: vem Chico, dá um passo em mim, eu estou querendo a psicografia do meu filho, Chico, o dia inteiro, né? Assim, por uns 20 anos eu sofri muito com isso, até que eu entrei na faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Quer dizer, o Chico aprendeu a ser eficiente, disponível, boa vontade, sem se afobar. Ele aprendeu que quem faz é Deus. Suponhamos, você estende as mãos no passe a um doente, você vai se preocupar se o doente vai curar ou não? A cura é com Deus. Você é chamado a plantar, o tempo de colher é de Deus. E você entrega, você vira instrumento. Virar instrumento é importante. Se você é delegado de polícia, não confronte pessoalmente a dignidade da pessoa que está na oitiva. Seja a lei.
Cumpra o seu papel, sem que você se exceda pessoalmente ou se torne a imagem da agressividade. Você pode ser a firmeza sem ser a agressividade, né? Então, essa sabedoria do equilíbrio nos passa Jesus nessa mensagem, nos ensinando o que é essencial, o que vai permanecer, aquilo que nós temos que cuidar. Tem uma mensagem, capítulo 3, que comenta ainda esses versículos, capítulo 3 do livro Vinha de Luz. Não sei se alguém já leu esse capítulo, pensando nessas coisas. Olha que Emmanuel escolhe os termos de forma admirável. O necessário é o nome da mensagem. Capítulo 3, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, livro Vinha de Luz. Mas uma só coisa é necessária. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. A morte nos descerra de repente, sem que avise, realidades com as quais nem sonhamos de leve, né? Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Lembra do livro Paulo e Estevão? Chega um momento do trabalho do Paulo em que ele fica angustiado, porque ele tem muitas igrejas para atender, o campo da expansão do cristianismo está muito grande, e ele chora ardorosamente desejando trabalhar. Então Jesus aparece com ele e diz a ele que ele atenda essas igrejas pelas forças do Espírito. Acalma o coração dele, tira o Paulo da onda do ativismo, da vibe do ativismo, né? E coloca o Paulo na vibração que o Chico dizia que é a faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Aí a faixa de Jesus via Gesiel, via Estevão, que era o médium de Jesus para o contato com Paulo, né? E Paulo vê Jesus pessoalmente, o sente espiritualmente, que consola o seu coração, dizendo que a tarefa não é dele. E a gente pode aqui trazer um outro exemplo também. Francisco de Assis, quando começa a ver o desvio da obra, ele doente no final da vida, então ele fica triste e tem um diálogo com Clara. Então a Chiara diz a ele que ele estava sendo arrogante, ele estava apegado ao trabalho que ele tinha feito, que o trabalho era de Deus, né? Então é importante. Às vezes a pessoa ouve isso ao pé da letra, esse é o perigo. Aí a pessoa começa a pensar: então não vou me preocupar com mais nada. Olhar os pássaros do céu, os lírios do campo, né? Eu não preciso mais me vestir bem, vou andar todo desmantelado, eu não vou mais trabalhar. Não é nada disso, né? Trabalhe o máximo que você puder. Aproveite as suas horas, que aquele que cuida do campo, do tempo, o Senhor é amigo e te dá mais trabalho, trabalho mais digno, melhores condições de trabalho. Tudo que a gente administra bem cresce, mas a gente saber que a gente vai plantar, mas confiar na terra. Nos diz Emmanuel, livro Pensamento e Vida, nos explicando sobre a fé, que a fé é semelhante à confiança que a gente tem nas vísceras. Antes de vir para cá ou daqui na cantina daqui a pouco, vocês vão comer confiando que as vísceras vão digerir. Então o trabalho de comer é com a gente. Se a gente não comer, a gente morre de inanição. Agora o trabalho de digerir é com as vísceras, né? Então, continua Emmanuel: improvisarás pomposos discursos, contudo desconhecerás as consequências de tuas palavras. Então a gente fala, quem vai receber pode interpretar das formas mais diversas, né? E a gente interpreta sempre com base na maturidade espiritual da gente. Todos que ouvem o Evangelho, cada um ouve com um nível de maturidade espiritual. Então assim, você lê um versículo desse com 20 anos, quando você lê com 42, 43 vai ser outra coisa. Quando você lê com 80 anos vai ser outra. E daqui a 3 encarnações vai ser outra. A gente vai encontrar coisas novas nessas 70 portas da Torá, nessas várias possibilidades de interpretação do Evangelho, né? Que vão se construindo dentro de nós a partir da experiência vasta das encarnações. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. É justamente o que a gente estava falando. Experimentarás muitas dores, isso é importantíssimo. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso.
Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável que estejas, se não estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Então, mesmo quando você exalta o direito, quando você exalta a transformação social, dependendo de quem recebe ou da forma que você faça em exemplificar, você pode estar exaltando a ociosidade, o excesso de direito sem dever. Então, o Emmanuel, a mensagem é de uma profundidade incrível. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Ninguém está falando da Marta. O mestre não está dizendo que a Marta não tinha que fazer aquelas coisas. O mestre só chama a Marta para aquilo que é essencial, para o que é mais importante, que a gente nem sempre sabe saber o que é mais importante. Qual o foco da nossa vida? Nos diz o ministro Clarencio, no início do livro Entre a Terra e o Céu, que todos nós temos um desejo central, que é o foco da nossa vida. Qual o nosso desejo central? Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Porque esse desejo que movimenta sobre o pensamento, que é essa emanação da mente, essa secreção da mente, que ganha força própria, vai nos conduzir àquilo que nós sintonizamos. Então nós vamos nos encontrar com aquilo que nós desejamos, né? Então assim, a mulher que foi ludibriada por um homem que a enganou, dentro dela, ela não se amava. Ela atrai a autopunição. A pessoa que se envolve num golpe em que ela é roubada, me diz com frequência um amigo delegado de polícia, né? Que para todo estelionatário você tem alguém enganado que quer levar vantagens. Ele quer comprar alguma coisa muito barata, ele quer comprar uma barbada, ele quer levar uma vantagem. Então aparece um estelionatário que se aproveita desse buraco da mente dele, que é relacionado ao desejo, né? Porque o desejo deve ser relacionado à ideia de que você tem que pagar o preço justo para ter. A gente só tem paz espiritual quando a gente tem aquilo que a gente mereceu. Quando a gente tem que sacrificar a ética da gente para ter alguma coisa, a gente não tem paz. Não adianta se ludibriar, não adianta criar sofismo para si mesmo e para os outros. O que é errado, o que é certo, é certo. E é muito importante não construir aí um relativismo moral. Mas se você errou, você não se autodepredar por isso. Saber se reconstruir e se levantar, né? Então, é necessário discernir entre as duas atitudes, separar o pecado do pecador em relação aos outros e na gente mesmo. A gente é filho de Deus, amado por Deus. Deus não nos odeia porque a gente errou, mas a gente não pode amar o erro. A gente não pode recorrer no erro com relativismo moral, porque o erro tem suas consequências. O erro nos atrasa. A principal consequência do erro é a aprovação. Qual o outro nome da aprovação? Limitação. É quando você quer realizar alguma coisa e você não pode. Você trai, você engana, então você reencarna e é traído. Então você podia ter acesso à felicidade afetiva, está atrasando. Você podia ter acesso à prosperidade e ajudar muita gente, mas como você roubou, você tem que vir algumas encarnações e redistribuir, ou então passar dificuldade mesmo para valorizar. E isso está te atrasando. Você podia ter o braço forte para ajudar muita gente, mas você vem com a limitação porque você não aproveitou. Então assim, aproveitar a oportunidade é centuplicar aquilo que a gente utilizou bem. Utilizou bem, ganha mais. Utilizou mal, o Senhor é Pai justo. Ele aumenta a mordomia de quem bem administrou e diminui por isso aquele que tem lhe será dado, o que não tem lhe será tirado, né? E continua Emmanuel. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão aos seus olhos no lugar que lhes é próprio. Vou ler com mais calma. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando, isso é importantíssimo, realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Quer dizer, cada um realizando a lei, cada um se ajusta em seu respectivo lugar. Se tem algo que parece estar fora do lugar, quando você cumpre o seu dever, vai haver um momento das coisas se ajustarem. Está tudo no lugar certo, mas a nós a serem resolvidos. Quando você resolve, cada um se ajusta em seu respectivo lugar e constrói essa harmonia. Então você tinha desarmonia,
com a pessoa que você causou a desencarnação, você recebe como filho. Se você cumpre o seu dever em relação a ele, ao fim da encarnação, cada um está em seu respectivo lugar. Não há dissensão, não há quem leve o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável, como diz uma sutra japonesa, né? Então você consegue cumprir a sua missão em relação àquele grupo, né? E isso é paz de espírito. Cumprir a missão é paz de espírito. Qual a melhor forma de você ter paz? É cumprir seu dever, né? Nos mínimos detalhes. Quando a gente se sente útil, o corpo se sente saudável. Haverá, por fim, um momento em que a gente terá que desencarnar. Então, aquilo que a gente acumulou ao longo da vida, no celeiro da imortalidade, dentro do coração, os sentimentos com os quais a gente lidava, as companhias que a gente tem mais frequentemente, a gente vai conviver com elas. Só que aqui a gente não vê, lá a gente vai conviver com mais intimidade, né? Então vai ter aquele que você encontrou lá, eu sempre estive aqui, você só não me via. Que bom se for um espírito bom, dedicado ao bem, né? Porque às vezes a gente tem que passar algum tempo ao lado de companhias que nós construímos para acompanhar os nossos vícios, as nossas irresponsabilidades, né? Não, por isso que o Espiritismo nos chama a essa responsabilidade sobre o cuidado da encarnação. Então, gente, essa lição de Jesus é de extrema importância para a nossa vida, né? A gente tentar fazer poucas coisas bem feitas, com consciência, com paz de espírito, né? Os budistas destacam muito isso, que é importante sofrer com consciência, trabalhar com consciência, morrer com consciência, né? Importante desencarnar com consciência, que a pessoa fica fugindo a vida inteira da informação que vai desencarnar. Então, quando você vai ao médico, o médico te dá, você está no fim da vida, a vida foi longa, você recebe uma notícia de que você está com uma doença incurável, como é que você vai viver aquilo? Ninguém sabe quem vai morrer, porque doença não tem relação com a hora da morte, né? Quem vai desencarnar. Mas assim, se eu for desencarnar, de que forma eu vou viver a desencarnação? Tem uma ciência para isso, para entender as atitudes diante da morte, a tanatologia. Elizabeth Kübler-Ross estudou essas atitudes, olha que interessante. Ela estudou, ela escreveu o livro e ela passou por elas, que somos todos nós, né? Você dá paz no doente, no outro dia você é o doente. Você estende as mãos, no outro dia alguém estende as mãos para você, né? Que Jesus nos abençoe para que possamos assimilar essas lições e utilizá-las na nossa vida, essa luz que o Evangelho é para o nosso cotidiano.